Larissa, todo mundo está falando muito sobre a derrota do governo federal na sessão de ontem que analisou vetos presidenciais. De fato, Lula acumulou uma sucessão de derrotas. Foram vários vetos que acabaram perdidos. Mas teve esse veto a essa questão do cronograma de emendas que foi mantido. Não é uma vitória pequena. Uma coisa compensa a outra? Conta um pouquinho para a gente do contexto e como está a repercussão disso aí em Brasília. Larissa, já tinha afirmado um acordo sobre essa questão desse veto das emendas. Até por isso, ontem foi o único veto conquistado, porque teve uma aceleração nos últimos meses de liberação dessas emendas parlamentares. E essa liberação é perceptível quando a gente entra no sistema e vê o quanto foram liberados nos últimos dias. E, para além disso, o próprio ministro Padilha disse em várias entrevistas do esforço para essa liberação. E, por um outro lado, a promessa, inclusive, é praticamente a mesma coisa que esse veto previa. Então, eles estão pagando quase que a mesma coisa do que foi vetado lá atrás pelo presidente da República. Então, não dá nem para dizer, de fato, que foi uma grande vitória do governo Lula, porque o governo Lula conseguiu fazer com que os parlamentares deixassem vetado, ou seja, que o governo não transformasse em lei a obrigatoriedade de se pagar emendas num determinado prazo, 30 de junho, antes do início da campanha eleitoral, mas, por outro lado, tem visto acelerar, em especial no último mês, o pagamento dessas emendas parlamentares. Queria aproveitar, Clarissa, para trazer a informação que a gente deu mais cedo no Bastidores e que é muito importante, que sinaliza e demonstra a insatisfação do presidente Lula com a articulação no Congresso Nacional nesse entendimento das derrotas de ontem, seja com a queda ou com a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. A informação que eu tenho é que Lula convocou os líderes do governo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso como um todo para uma reunião na próxima segunda-feira com o presidente da República, com o próprio Lula, e com o ministro da Articulação, Alexandre Padilha. O que isso significa? Que Lula agora quer participar diretamente da articulação. Até aqui, como aconteceu em outros governos, diga-se de passagem, Lula, por exemplo, conversava com Padilha e cabia a Padilha fazer todo esse movimento e repassar o recado aos líderes do governo. E esses líderes, seguindo esse recado adiante, tentando convencer os partidos de base e fazer os acordos com os partidos de oposição. Mas o que a gente tem visto agora, e a informação que me passaram é que Lula disse que esses encontros serão rotineiros, talvez até uma vez por semana, é de que Lula vai entrar de vez na articulação. Esse sempre foi um pedido do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas ao sinalizar que ele quer fazer até a primeira movimentação, não simplesmente ouvir o Congresso como um todo, conversar com os parlamentares, mas fazer parte da reunião inicial ali na cozinha para se pensar de fato nas estratégias, demonstra o peso dessa derrota ontem para o Palácio do Planalto.